Como estão, meus amigos? Tudo bem? Como é que estão vocês, combatentes? Mais um dia de aula de física, ok? Nosso tema de hoje é sobre energia mecânica ou conservação da energia. Nós já vimos na aula passada o que são os tipos de energia, tá certo? O que é trabalho, o que é um tipo de energia eólica, energia mecânica, energia elástica. Hoje nós vamos ver a parte da conservação. Como é que eu posso conservar esse tipo de energia e esse movimento, ganhar velocidade e com essa velocidade realizar outro tipo de energia, transformando ele, ok? Também na aula de hoje nós vamos ver um experimento sobre energia mecânica para a gente aprimorar mais ainda o nosso conhecimento. Show de bola? Então vamos lá começar? Tranquilo? Vamos lá, tranquilo. Vamos começar, todo mundo já vendo aqui. Vamos finalizar. Vamos abrir aqui geral. Certo? Vamos lá. Conservação da energia mecânica. Como é que eu posso utilizar a energia? Como é que eu posso armazenar essa energia? De que maneira eu posso armazenar? Né? E com essa armazenação, como é que eu posso transmitir ela para outro objeto? De que maneira? Todo mundo já viu aí, em filmes, né, e outros, o looping. Né? Como é que faz esse loop? Como é que um objeto que está a uma certa altura, ele consegue dar um loop e ter velocidade suficiente até o outro lado? Você vê muito isso em motos, né? Praticamente. Né? No tobogã, quem já foi a um tobogã na piscina, em um parque aquático, aquelas voltas que a pessoa desce lá em cima, quase 90 graus, e desce com uma determinada velocidade. Né? Que energia é essa suficiente? Como acontece isso? Que tipo de energia está praticando ali naquele momento? Então, tem vários exemplos para poder falar em relação à conservação da energia. Essa primeira foto que vocês estão vendo, nós vamos ver bem direitinho no experimento que nós vamos realizar hoje e mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, o que é essa energia? Energia não há uma definição precisa, é muito complexa você definir energia, mas está relacionada a trabalho ou ação que se é utilizado em um objeto. Embora insuficiente, uma definição que poderia se aproximar seria a capacidade de realizar alguma forma de trabalho ou ação. Então, a única maneira prática de você entender a energia, de realizar, seria a utilização e a realização do trabalho em um objeto. A energia não se cria e nem se destrói, apenas se transforma. Já escutamos muito isso, seguindo mais ou menos o mesmo modelo da conservação de massa em 1842, por Robert Mayer, que apresentou o modelo de conservação de energia, dizendo que quando uma energia é perdida em uma reação, ela é transformada em energia de outro tipo. Assim como na conservação da massa em um sistema completamente fechado, a energia permanece a mesma, não muda. Tá? Só que no caso da energia, o sistema também precisa ser isolado termicamente para evitar a perda de forma de calor. Na mecânica, dizemos que o corpo possui energia quando é capaz de realizar trabalho. Então vamos ver isso. Quais são os tipos de energia mecânica que nós temos? Nós temos a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. A cinética é uma energia que possui um corpo em movimento, como um carro que se move, um objeto que se desloca de um ponto para outro. Né? A potencial gravitacional é a energia armazenada com relação ao solo, devido à altura em que o corpo se encontra. Então, eu quero trabalhar com determinadas alturas e deslocamento dele a outro ponto, eu vou trabalhar com potencial gravitacional. Potencial elástico é muito encontrado no corpo preso a uma determinada mola, sistema massa-mola. Aí, ilustrando, né? Cinética, energia cinética, está ali num carro em movimento, um carro de Fórmula 1, potencial gravitacional a pessoas em umas certas alturas, aí malabaristas
e circos, e o potencial elástico, as velhas surpresas das molas, né? É um exemplo praticamente. Mas antes de entender o que seja uma energia mecânica, vamos entender primeiro o que é essa palavra. Força conservativa. Como o nome já diz, gente, força conservativa é aquela que conserva. Então, quer dizer, não há perca no meio do processo. Vamos dar um exemplo. Se eu pego uma caneta e esfrego essa caneta em cima de uma mesa, eu perdi a energia, tá? Na esfregação, no atrito existente. Pergunta é: tem como eu readquirir essa perca de energia que foi feita pelo atrito? Não. Não tem como readquirir essa energia que foi perdida. É forma de calor, correto? O que acontece? Eu tenho que arranjar uma maneira de trabalhar que a energia que eu gasto eu posso reaproveitar e utilizar e reaproveitar. Quando eu reaproveito essa energia, eu digo que ocorreu aí uma força conservativa, tá? Então, o trabalho da força gravitacional apenas depende da posição inicial e da posição final, e não da distância dele, correto? Então, quando eu falo de força gravitacional, eu tenho que saber a que posição inicial ele está e a que posição final ele vai estar, percorrida em relação ao plano que ele vai estar, ou inclinado, ou a sua trajetória, o que for. Isso nós chamamos de força conservativa, tá? Ela conserva, ela utiliza, independente do que vai ser, vai percorrer. Uma força, quando atua sobre o corpo ao longo do percurso fechado, sem realização de trabalho, é classificado como força conservativa. É outra definição. Uma força, quando atua sobre o corpo ao longo de um percurso fechado, sem realização de trabalho, é classificado como força conservativa. Você utilizou sem a necessidade de uma força estar lá trabalhando e gastando energia. Quando o corpo apenas atua em forças conservativas, temos duas maneiras. O trabalho dessa força é igual ao simétrico da variação da energia potencial, quer dizer, o trabalho da força é igual à variação da energia potencial. Outra, atendendo ao teorema da energia cinética, o trabalho da resultante das forças que atuam nesse corpo é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força é igual à variação dessa energia cinética. Então, tem duas maneiras de trabalhar forças conservativas. Quando eu realizo trabalho, e esse trabalho é igual à variação da energia potencial, e o trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá certo? Desculpa. Quando eu utilizo a energia potencial cinética, quando se calcula a energia potencial gravitacional, deve-se estabelecer o nível de referência, aonde é que ele vai estar. Normalmente considera-se H igual a zero. Então, se eu prestar atenção aí, lá no topo, a energia cinética é zero. Por quê? Está parado, está em repouso, então a energia cinética é zero. A energia potencial, ela é máxima. Ela foi esticada, alongada. Quando ela vem descendo, lá no chão, a energia potencial é zero e a cinética é a máxima, que ela percorreu todo esse trajeto, correto? Então, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética e vice-versa. Então, quando eu solto um objeto lá em cima, eu vou converter a energia cinética em gravitacional ou gravitacional em energia cinética, ok? Aplicando uma força sobre um corpo. Vamos supor uma caixa em uma superfície horizontal, inicialmente com velocidade v0. Quando eu aplico uma força nessa caixa, a uma certa distância, porque essa força fez que eu antes tinha uma velocidade igual a zero, que estava em repouso. Ao aplicar força, ganhei uma determinada velocidade, certo? E com essa velocidade, houve um distanciamento. Isso eu realizei trabalho, né? Porque eu apliquei força em uma certa distância. E ao realizar trabalho, houve um gasto de energia. Da energia que esse objeto que estava na posição 1 deslocou-se até a posição 2. Então houve um gasto de energia aí, tá certo? Então, partindo da segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pela equação de Torricelli, temos que a aceleração é v ao quadrado, velocidade final, menos v0 igual ao quadrado, dividido por 2d. Tá certo? Então, como é que é a equação de Torricelli? Quem se lembra? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a vezes d.
né? Coloquei o A em evidência para, quando eu for usar a segunda lei de Newton, substituir lá na fórmula. Quando eu faço isso, né? Quando eu faço substituo, fica força igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2D. Coloco o M em evidência, né? Multiplico, né? O D, vou multiplicar vezes a força, vai ficar força vezes D igual a massa velocidade ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Força vezes deslocamento, já sabemos que é trabalho. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética final menos energia cinética inicial. Vimos isso na aula passada que essa variação de energia cinética é igual ao trabalho, mais conhecida como teoria do trabalho-energia. Então, foi comprovado aí que todo trabalho realizado é igual à variação da sua energia cinética. Né? Teorema trabalho-energia cinética. Tá aqui. Energia, sintetizando, a energia cinética é uma energia que o corpo possui devido ao seu movimento. Falou em movimento, está acrescentado a sua energia cinética. Tá certo? A unidade da energia cinética, joule. O trabalho da força resultante que age sobre um corpo que se desloca em linha reta, porque está utilizando uma força, houve um trabalho em relação ao deslocamento. Então, todo trabalho realizado é igual à sua variação da energia cinética. Se aquele corpo partiu do repouso, então eu não vou ter o V0, eu vou ter só o V final, a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Ok? Dizemos que um corpo possui energia potencial gravitacional sempre que ele está em uma determinada altura. E quando está em uma determinada altura, eu vou ter uma energia armazenada. Por quê? Eu vou ter uma energia armazenada. E tanto eu vou ter energia cinética e eu vou ter energia potencial gravitacional. No percurso dela, tá? Eu vou ter uma conversão. Eu vou converter cinética para gravitacional. Tá? E cinética lá em cima, no topo, é zero. Eu vou ter a gravitacional. Quando ele vai descendo, eu vou perdendo a potencial, vou convertendo a potencial em cinética e chegando lá embaixo, eu chego no máximo da cinética e o potencial gravitacional é zero. Então, se você ver aí, nesse percurso, eu vou ter uma energia armazenada. Essa energia armazenada eu vou chamar de energia mecânica, que é a soma de todas as energias que eu tenho durante o percurso. Professor, eu não posso ter aí a energia térmica, não, devido ao movimento, ao atrito. Nesse momento, eu estou dispersando, tá? Eliminando, tá? Todas a energia que eu venha perder no meio do caminho, porque eu estou trabalhando com forças conservativas, aquela que conserva, não forças dissipativas. Então eu vou eliminar, tá, todas as forças dissipativas. Então, por isso que eu vou ficar só simplesmente com forças conservativas. Quais são as forças conservativas? Todas aquelas que realizam energia cinética e energia potencial gravitacional. Atrito, térmica ou outras existentes, eu estou, nesse momento, tá, eliminando. Observe aí esse exemplo aí, que um objeto está erguido, preso a um guindastre, ele não possui energia potencial gravitacional com relação ao solo. Ele possui energia potencial gravitacional em relação ao solo, mas não com relação à base sobre o qual está apoiado. Depende, assim, do referencial, correto? Então, quando você for calcular a energia potencial gravitacional, você tem que saber qual é o seu referencial. Onde é o H0? Onde é o H final? Tá certo? Você tem que saber disso. Quando se partir do seu referencial, para saber outra, para saber qual é o positivo, qual é o negativo, se está subindo, se está descendo. Tá? Primeira coisa, você tem que saber, traçar o referencial. Então, como é que eu posso calcular a energia potencial gravitacional? Lembrando, trabalho, né? Força vezes deslocamento, e trabalho, né? Igual a variação da energia cinética. Então, se eu estou falando de trabalho de força gravitacional, então eu vou ter energia de força gravitacional. Então, qual é a força que eu estou usando aí? Peso. Então, mg. Qual é o deslocamento que eu estou usando? Altura. Então, a energia é mgh. Correto? Massa quilograma, gravidade metros por segundo ao quadrado, altura em metros. Também, qual é a unidade da energia potencial gravitacional? Joule. Show de bola.
Outra energia que eu posso trabalhar bastante, gente, a energia elástica, energia sistema massa-mola. Então, quando eu estou aplicando uma determinada força, esticando, elongando ou comprimindo, tá? Eu estou aí aplicando, realizando um trabalho que nesse momento eu vou ter uma energia. Essa energia é potencial elástica, que vai estar armazenada na mola. Então, a mola ela vai ter energia suficiente para poder esticar e comprimir, né, quando o objeto ele aplica uma determinada força nele. Essa força que faz o objeto sempre tender, quando eu comprimo ou estico, voltar para o ponto de origem, é chamada força restauradora. Então, quando essa força restauradora tende a trazer o objeto para o centro, né, quer dizer que ela está conservando a energia. Tá? Agora, lógico, se tanto você usar, ela pode perder a, a referência, a aderência da mola e perder essa energia que está armazenada. Como é que eu posso calcular aí a energia potencial elástica? A energia potencial elástica é o kx ao quadrado sobre 2, correto? K é a constante da mola, x é a deformação da mola. Vamos voltar aqui, só para você entender. Então, quando eu comprimo a mola, né, houve uma deformação. Deformação de quanto? Qual foi a distância? Né? Então, o x é essa deformação. A mesma coisa quando eu estico a mola. Então, quando eu estico essa mola, então houve uma elongação. Então, praticamente aí, essa elongação ou a compressão, eu vou representar como x como sendo a deformação que ocorreu na mola. O K é a constante da mola. Cada mola existe uma constante, dependendo de como é que ela seja, né, de ferro, de alumínio, de aço. Então, eu tenho uma constante correspondente. Então, como é que eu calculo a energia potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2. K em newton por metro, x em metro, tá? E a unidade da energia continua sendo joule. Então, como é que eu posso calcular aí a energia mecânica, gente? A energia mecânica é a soma de todas as energias existentes. Se eu tiver, né, num sistema três tipos de energia, se eu estiver trabalhando com altura, se eu estiver trabalhando com movimento, se eu estiver trabalhando com a mola, então a energia mecânica seria a soma das três energias: gravitacional, cinética, potencial. Se eu estiver trabalhando só com massa mola, puxando, puxando, comprimindo, eu vou ter só a energia mecânica, que vai ser a soma das energias. Eu tenho um gravitacional? Não, porque eu não estou trabalhando com altura. Então vai ser só simplesmente cinética e potencial gravitacional. Lembrando, todas essas três são forças conservativas. Eu estou eliminando todas as forças dissipativas, tá? Aqui, se dissipando, não tem como eu reestruturar, certo? Então, a energia mecânica, professor, aí só tem duas, porque eu estou trabalhando com a energia do sistema massa-mola, tá? Massa-mola sem altura. Quando eu trabalho com altura, eu vou ter mecânica, eu vou ter cinética e potencial gravitacional. Se esse objeto tiver uma mola descendo, aí eu teria os três, ok? Estabelece que no sistema que atua apenas forças conservativas, que é aquela que renova, então a energia mecânica deve se conservar. Lembrando que forças conservativas são aquelas que levam um corpo de um ponto para outro sem depender do caminho traçado. Então vamos lembrar o seguinte: eu parti do ponto 1 e vou chegar no ponto 2. Tá? Fiz vários movimentos, né, complexos até chegar no ponto 2. Depende como você, a trajetória, só me depende de duas coisas: do ponto 1 e do ponto 2, do ponto inicial do ponto final. Isso são forças conservativas, tá? As forças conservativas sempre ela não retira energia do sistema. A força peso, a força elástica. Agora, forças conservativas, que é chamadas dissipativas, né? Ela retira a energia do sistema, que é o exemplo da força de atrito, como falei sobre atritar a caneta em cima de uma mesa. Ela perdeu a energia, não tem como eu recapturar, né, essa energia que perdi para o sistema, ok?
Então, a energia mecânica é a soma de todas as energias daquele sistema. Aí eu tenho cinética mais potencial elástico. Como eu já falei, dependendo do sistema, ela pode ser mais a potencial gravitacional. Como é uma força conservativa, tá? Ela não perde. Então, o que quer dizer é o seguinte: a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Numa determinada altura, soltei um objeto, numa determinada altura, ele vem descendo e chega até lá embaixo. Vou dar um exemplo: tobogã lá no Guatemi, né? Fazendo propaganda no Guatemi. Tobogãzinho, descendo aquele, né? O pessoal tem maior medo de descer nele, né? Parece uma descida quase 90 graus. Então eu tenho a energia mecânica lá de cima, tá? E tem a energia mecânica lá no final, quando ele chega. Então, a energia que ele utilizou é a energia que ele vai reaproveitar. Então, ele não vai perder energia. Vou só transformar as energias durante o percurso. Então, eu vou ter lá em cima energia potencial gravitacional e energia cinética. Eu vou ter aqui embaixo energia potencial e gravitacional e energia cinética. Tá? Então, eu vou ter dois tipos de energia. A energia mecânica no ponto inicial, lá em cima, e vou ter a energia mecânica no ponto final, aqui embaixo. Tá? Não há perca, ela se conserva. Tá? Uma que eu ganhei, outra que eu liberei, eu ganhei. Outra que eu liberei, eu ganhei. Então, houve uma conservação. Liberei, ganhei. Liberei, ganhei. Liberei, ganhei. Então, não há uma perca de energia para o sistema. Sempre ela vai se conservar. Por isso que eu digo que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá certo? Então, por isso que eu vou ter lá em cima, eu vou ter a energia cinética mais energia potencial gravitacional, igual energia cinética mais energia potencial gravitacional no ponto 2 lá no final. Ok? A soma da energia potencial com a energia cinética, já falei da energia mecânica, né? Há uma conservação, por isso que a energia mecânica é igual a zero, porque ela se conserva, tá? Ela não há perca de energia. A quantidade de energia no início é igual à quantidade de energia no final. Princípio clássico da energia, de conservação da energia. A energia não pode ser criada e nem destruída. Pode apenas ser transformada de uma forma em outra, o que acontece na conservação de energia. Eu transformo, né? Como já falando naquele exemplo, eu transformo uma potencial gravitacional em uma energia cinética, tá? Ou vice-versa. Como é que eu poderia representar isso? Então, eu vou ter, mostrando aqui no início, energia cinética, né? Mais energia potencial no ponto A, energia cinética mais energia potencial no ponto B. Vou deixar em um só termos, tá? A energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A, ou mais energia potencial no ponto B menos energia potencial no ponto A. Como é que se viu isso, professor? Porque no primeiro item, de um lado, eu tenho a energia cinética A mais energia potencial A, igual. Do outro lado, energia cinética B mais energia potencial B. Então, eu vou passar para cá o B, correto? Então, eu vou passar para cá o B, independente de como você fez, correto? Então, fica aqui energia cinética B menos energia cinética A, mais energia potencial B menos energia potencial A, igual a zero. Então, energia cinética B mais energia cinética B é igual a energia cinética A mais a energia potencial A. É que eu falei para você. Aqui é a energia no ponto B e aqui a energia no ponto A. Uma lá em cima e outra lá embaixo. Constatando, energia mecânica no B é igual a energia mecânica no ponto A. Correto? Sempre dizendo que são constantes. Tá? Não há perca de energia correspondente. Certo? Outro tipo de conservação de energia que se usa muito foi a teoria do Einstein, né? É igual a massa vezes c ao quadrado. A energia ela se conserva de tal maneira, né? Trabalhando aí com explosões, conservação de explosões, conservação de energia na explosão. Isso nós vamos ver mais no segundo ano, ok? Mais um pouquinho na frente. Então, trabalhar aqui, gente. Falamos já sobre isso aí. Vamos ver o nosso, tá?
vamos ver o nosso experimento, certo? Nós vimos aí toda a parte do que é energia cinética, o que é energia potencial gravitacional, o que é uma energia mecânica, como é que ela se conserva, tá? Vimos que quando ela estiver no ponto lá em cima, eu tenho energia mecânica no ponto 1, aqui embaixo eu vou ter energia mecânica no ponto 2, então a energia mecânica 1 é igual a energia mecânica 2. Quais são os tipos de energia mecânica que eu tenho aqui? Eu tenho a potencial gravitacional e tenho a energia cinética. Aqui embaixo, eu tenho a potencial gravitacional e a energia cinética, certo? Professor, eu não vou ter a elástica, não. Se o objeto estiver trabalhando com movimento elástico, tem as três. Se não, só vou ter aqueles dois tipos existentes que temos, tá? Então, eu vou ter que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Aqui eu liberei, eu adquiri, liberei, adquiri, então conservei, não perdi energia para o sistema. Combinado? Então, vamos ver aqui o experimento, certo? Vamos ver aqui o experimento. Tá? Então, só um minutinho aqui. Tá? Mexer aqui no experimento. Poxa, só tá para pegar aqui o experimento. Ah, tá? Só aqui no guia de Chrome. Vamos aqui experimento. Compartilhar. Show. Aí aqui. Tá? Vamos prestar atenção. Desde o início aqui. Essa atividade apareceu Então, preste atenção no experimento aí, tá? uns 8 anos, mais ou Voltamos menos. já já. Olha só, todas as bolinhas são iguais, estão alinhadas, e eu vou fazer o seguinte: 5 bolinhas aí, né? Eu vou suspender uma, quando eu suspendo uma aqui, eu estou dando energia potencial, né? Estou fazendo com que ela saia desse alinhamento inicial. Então, quer dizer, um alinhamento inicial. Daí, se eu suspendo uma bolinha, eu faço com que essa bolinha suspensa saia desse alinhamento inicial e ganhe uma energia potencial. Quando eu soltar, ela vai transformando essa energia potencial em energia cinética, até que ocorra um choque com essa bolinha que está aqui no canto, tá certo? O que acontece, pessoal? Pela conservação da energia, a gente vai ter a seguinte situação: uma bolinha suspensa, eu vou ficar fazendo com que de cada lado salte uma bolinha. Se eu tiver a mesma atividade com duas bolinhas, o que nós vamos ter? Duas bolinhas saltando de cada lado. Como elas são idênticas, pessoal, ele pediu assim: se suspendêssemos 3 bolinhas, qual ia ser a configuração? Empiricamente, a gente, pela vivência dessa atividade, de ter feito um lançamento com uma bolinha, depois o segundo lançamento com 2 bolinhas, a gente, aplicando esse mesmo conceito de conservação, nós chegamos no seguinte: se nós tivermos 3 bolinhas, quantas vão ficar saltando de cada lado? Observa aí, pensando e observa. Com uma bolinha, tivemos uma saltando de cada lado. Com 2 bolinhas, tivemos, lembra? Rapidinho, uma, de cada lado, né? Duas de cada lado. E com 3 bolinhas, nós vamos ter quantas saltando de cada lado? Vamos seguir o B aqui. A gente tem uma visualização legal. Olha aí, ó. 3 bolinhas de cada lado. Se eu tiver assim, ó, uma bolinha, olha a configuração. Se eu tiver 2 bolinhas, vai ser. Se eu puxar 3 bolinhas de um lado, 2 de outro, já se ligou aí como é que vai ficar? O lado que tem 3 bolinhas carrega uma energia exatamente das 3. Tem 2, carrega exatamente a energia que aquelas 2 bolinhas possuem, em virtude da energia potencial, da suspensão. Quando ocorre o primeiro choque, o lado que tem 3, o lado que tem 2 bolinhas, o que vai acontecer aqui? O lado que tem 3 vai fazer com que aqui desse lado saltem 3. O lado que tem 2, que tem vindo aqui, por exemplo,
vai fazer com que desse lado só tem duas. Bom, aí inverteu. Lado que tem duas, lado que tem três. Lado que tem três, quando bater no lado que tem dois, ou duas bolinhas, vai fazer que desse lado tenha três e desse lado tenha duas suspensas. Então eles vão trocando, percebe? Aquela situação descreve, ok? Bom, por que não fica eternamente ocorrendo o fenômeno? Porque a gente vê que tem uma dissipação de energia, né? Se a energia potencial que eu dou inicialmente, ela vai se dissipando, basicamente por atrito. Então, isso estabelece uma forma de energia chamada calor, invisível, né? Mas existe o atrito, então existe o atrito entre a bolinha e o ar, entre as bolinhas, tá certo? E existe, é bem nítido, a energia sonora. Então essa energia potencial, ela vai se dissipando basicamente por atrito, calor e som. Ok? Por isso não fica eternamente aqui, né? Vai chegar um momento que vocês podem notar que a altura vai diminuindo, até que, com o passar do tempo, cesse o movimento. Ok? Nós vamos fazer a mesma coisa em termos conceituais com essa atividade aqui da rampa. Notem o seguinte, eu tenho uma rampa aqui mais comprida, olha só, é a base. Então, vamos tomar aqui a base como sendo essa tábua de apoio aqui, ok? Essa é a base. Então, quando chega aqui, só lembra aqui, quando chega aqui, ela chegou na base, né? A altura zero em relação a esse meu suporte. Aqui, ó, essa rampa é mais curta, nota enorme em relação a essa aqui. Mas tem um detalhe muito importante em termos de energia. Essa altura do topo em relação à base é exatamente igual a essa altura em relação à base. Logo, quando eu ponho a bolinha aqui, ela tem uma certa energia potencial em relação à base. Quando a bolinha é posta desse lado, na rampa mais curta, notem o seguinte, ó, a altura em relação à base é exatamente igual a esse lado, a altura em relação à base. Logo, a energia potencial que eu tenho aqui em relação à base é exatamente igual à energia potencial que eu tenho aqui em relação à base. Vamos fazer um teste? Olha só. Eu vou soltar a bolinha exatamente aqui, colocando quase ela, né, quase para fora aqui, tá? Vou colocar a bolinha bem no topo e vou soltar. O que a gente espera? Olha só, notem o seguinte, é óbvio que tem uma perda de energia, está ouvindo o som, então tem uma perda de energia, tem um pouco de atrito, embora essa bolinha seja bem polida, a rampa tem um polimento razoável, a bolinha é bem polida, então o atrito é diminuto, mas existe o atrito quando a bolinha passa pela pista, tem um atrito da bolinha no ar, embora esse quase seja desprezível para essa bolinha aqui, mas a gente pode considerar um pouco de atrito no ar, um pouco de atrito com a pista, e é notável que essa energia potencial, com o passar do tempo, a gente vai tendo, olha só, uma perda, né? Vai ficar internamente por causa dessas coisas que a gente acabou de falar. Tem um atrito que gera calor e tem essa energia sonora indo para o ambiente. O fato é o seguinte, ó, pessoal, essa transformação de energia aqui, ó, potencial, quando ela chega aqui na base, ela transforma
mensurou essa energia potencial, pensando que não haja perda, que a gente sabe que tem uma perda, pensando de uma forma ideal, quando ela chega aqui na base, ela transformaria toda a energia potencial em energia cinética. Depois ela passa a ganhar altura, então ela vai perder. Gente, se vocês estão prestando atenção, tá? O áudio estava um pouquinho ruim, mas dá para escutar. Me peço desculpas, tá? Aqui ele está soltando a bolinha a certa altura, né? Vai percorrer todo esse movimento aí da rampa, certo? Aonde o ponto dele está, ele vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Quando chegar no ponto dele, ele vai converter a energia cinética em gravitacional até chegar na outra rampa, no ponto da certa altura. Vocês estão vendo que as alturas são iguais, por isso que ele não sai, né, em disparada. O que eu falei para vocês? Aí ele está dispersando o atrito, está eliminando o atrito e eliminando o som. São os efeitos dissipativos aí. Está só usando a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Ok? E vai ganhando altura. Se não houvesse perda nenhuma, nós teríamos topo, certo? E continuaremos tendo. Mas como tem a perda de energia por atrito, e tem essa energia sonora também, indo embora, em razão da passagem da bolinha pela pista, a gente vai tendo as nossas alturas diminuídas. Valeu, certo? Então vamos ver, voltar aqui, essa parte nossa. Então, gente, nós vimos aí o experimento, né? O experimentozinho de energia mecânica, né? Tem uma rampa, todos os dois na mesma ponta, na mesma altura, só que essa aqui, o que eu falei para vocês, independente da trajetória dele. Tá? O que importa é a posição inicial e a posição final. Despreze tudo que eu dissipe e perca energia no meio do percurso. Tá? Professor, mas se eu tivesse um pouquinho maior aqui, aí sim, alturas diferentes, então aí eu teria uma velocidade maior, ele poderia sair do ponto 2. Mas como ele tem alturas iguais, tá? Ocorreu uma transformação da potencial gravitacional aqui em cinética e cinética em gravitacional. Por isso que ela fazia esse percurso, chegava na ponta e retornava. Tá? Então, gente, nós vimos aí tudo que é sobre energia mecânica, conservação de energia, energia conservativa, o que é energia dissipativa, a forma da energia cinética, energia potencial gravitacional, né? As energias mecânicas, a inicial é igual à final, a energia potencial elástica. Vimos aí toda a parte de princípio da conservação. Lembre-se, princípio da conservação da energia, tá? Ela não é criada e nem destruída, ela é transformada. Então, se transforma uma energia em outra, né? A hidrelétrica, eu estou transformando uma energia em outra. Termoelétrica, uma energia em outra, tá? Combustão, o carro, a energia mecânica, está transformando o toque em outro tipo de movimento. Carro elétrico, transformação. Então, tudo isso é conservação. Lógico, há sempre uma perca de energia no meio do caminho, certo? Mas essas percas de energias eu estou, tá, desperdiçando, eu estou eliminando, não estou trabalhando com ele. Mas, lógico, quando você faz um projeto, sim, aí você tem que sim entrar aí dentro do seu projeto as percas que vão tendo no meio do percurso, ok? Mas aqui eu estou eliminando todos aquelas, estou trabalhando só simplesmente com energias que são conservadas, ok? Show de bola, tranquilo, bom foco, até o próximo estudo, até a próxima aula. Valeu!